requinte e sofisticação. Já usei o termo complexidade nesse livro um bocado de vezes. Admito que se trata de algo difícil de definir e bastante subjetivo, dependendo da coisa que adjetivamos assim. Em definições conceituais à parte, o caso da antiga cerâmica marajoara não é uma dessas vítimas da subjetividade. Os utensílios e adornos produzidos pelos habitantes originais da ilha, em especial os achados nos grandes teses cerimoniais, claramente merecem um rótulo de complexos, com base no critério objetivo da elaboração técnica. É verdade que métodos usados para produzir os objetos, variam de época para época. Os sítios arqueológicos da cultura marajoara clássica têm datações que abrangem cerca de 1 milênio, indo mais ou menos até uns 1400 d.C., uma variação de 2400 anos. Isso varia de lugar para lugar, mas isso não altera o fato de que quase 20 técnicas diferentes eram usadas para produzir esses artefatos. Para se ter uma ideia, a tradição de cerâmica tupi-guarani, uma das mais conhecidas da fase final da pré-história brasileira, normalmente presente no litoral, se valia de apenas 4 técnicas. Um mesmo objeto podia receber 2 tipos diferentes de engobo, que é uma espécie de verniz que recobre a cor original da cerâmica. Incisões, excisões, apliques, desenhos e polimento. Há desde padrões geométricos simples, como zigue-zague, raios, cruzes, até representações surreais da anatomia humana e figuras que evocam animais amazônicos, como tartarugas, jacarés e serpentes. O resultado frequentemente é impressionante, pode acreditar. Entre as peças marajoaras mais famosas estão as urnas funerárias, algumas de grande porte, com 1 metro de altura ou mais, que podiam ser tanto usadas para abrigar um enterro primário, um cadáver inteiro, como o conteúdo de um sepultamento secundário. É comum que as urnas tenham uma espécie de rosto, e além disso, representações estilizadas do útero ou do órgão sexual feminino, que tem levado arqueólogos a especular que a linhagem materna e não a paterna era a principal responsável por definir o status elitizado dos moradores dos grandes tesos. Tais imagens frequentemente são acompanhadas por desenhos esquemáticos de escamas de cobras, partes do seu corpo, como a cabeça, a ponta do rabo, ou até por representações do bicho inteiro, o que finalmente nos leva ao título desse capítulo, Filhos da Serpente. Estamos, em parte, no terreno da especulação, mas a recorrência dessa simbologia pode ser associada a muitos mitos amazônicos, registrados por etnógrafos modernos, que falam de cobras gigantes, que falam da cobra grande, que é aparentemente uma versão sobrenatural das sucuris, como uma figura do passado primordial, cujo, no lombo de certos grupos, teriam chegado ao mundo e que seria a mãe de todos os peixes. No caso dos marajoaras, totalmente dedicados à exploração dos recursos pesqueiros, começa a fazer sentido a importância dada à serpente primordial, portanto. A presença de escamas estilizadas também é comum num dos artefatos mais característicos da cultura marajoara, as tangas de cerâmicas encontradas em profusão nos tesos. Sabemos que são tangas e que elas eram usadas por pessoas do sexo feminino, justamente por causa de representações delas nas urnas funerárias. Há 2 tipos básicos desses objetos: o altamente decorado, incluindo tais escamas de cobra, e outro simples, recoberto de engobo vermelho. O curioso aqui é que as tangas decoradas em geral são menores que as vermelhas. Como é comum que existam cerimônias complexas envolvendo a puberdade feminina em toda a Amazônia, ritos que celebram a transformação de menina em mulher com a chegada da primeira menstruação, a diferença entre as tangas tem sido associada justamente a esse tipo de ritual. Os adornos pubianos, mais elaborados, correspondiam às garotas na puberdade, enquanto as mais simples seriam os das mulheres já
já plenamente adultas. A pele das serpentes, segundo essa interpretação, estaria associada a esse despertar, entre aspas, do princípio feminino e da fertilidade de cada menina marajoara. Dá para seguir a mesma pista ao examinar as estatuetas de cerâmica que também costumam aparecer nos tesos, em geral, representando figuras femininas, mas com um curioso detalhe de ter a cabeça de algumas delas, né? A cabeça de algumas delas lembram glândulas. Isso mesmo, a cabeça da pênis, da piroca. Essas figuras frequentemente são ocas, com uma pedrinha dentro, o que significa que talvez fossem chocalhos, usados em determinados rituais. Essas pequenas figuras frequentemente aparecem também, né, com o pescoço quebrado, algo que de fato acontece em rituais amazônicos de cura ou de exorcismo em tempos mais recentes. Esses elementos continuam sendo fascinantes e enigmáticos, em parte porque a cultura clássica marajoara já havia desaparecido quando os europeus chegaram à ilha. Em 1500, já não havia mais construções de novos tesos, nem grandes rituais no topo dos que já existiam. O porquê disso é um mistério. Não é que todo mundo tenha sido dizimado por uma epidemia ou por um exército inimigo, já que a ilha continuava a ser habitada na época do contato com os invasores portugueses. Uma possibilidade é que variações de longo prazo no clima tenham talvez, né, envolvendo secas mais prolongadas, tenham bagunçado o delicado sistema de manejo dos recursos pesqueiros da elite marajoara. Além disso, pouco antes do desembarque europeu, há sinais arqueológicos de cerâmica, mais uma vez, da chegada à ilha de grupos de fala aruaque, já presentes numa vasta região da América do Sul e do Caribe, cuja competição com os nativos de Marajó poderia ter alterado o equilíbrio de poder na região. Por enquanto, o mais correto é nos contentarmos com a nossa ignorância.